Olá, amigos da Rádio Opinião Play. Estamos aqui no estádio Newton Santos, primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores das Américas de 2024. Botafogo e São Paulo. Olha, eu acho que nem o torcedor mais pragmático estaria acreditando de alguma maneira de que o Botafogo pudesse ter empatado essa partida, né? Foi 0-0. O Botafogo até foi muito melhor. Teve, se eu não me engano, mais de 20 finalizações. Teve chances reais de abrir o marcador, principalmente no primeiro tempo. O São Paulo veio aqui com a tarefa de impedir que o Botafogo pudesse conquistar alguma vantagem nessa partida e conseguiu. Leva para a próxima partida, a partida de volta, na próxima quarta-feira, no Morumbi, a vantagem do empate. 0-0, empate sem gols. Não fez e também não levou. Mas eu queria saber de você, André, o que de alguma maneira o Botafogo pode ter levado de lição, já que é um confronto de 180 minutos. Boa noite. Primeiro, boa noite, Gilmar. Boa noite, amigos da Opinião Play. Gilmar, o Botafogo hoje praticou o seu futebol, principalmente no primeiro tempo, né? 3 bolas na trave, você estava falando de finalização, 26 finalizações contra 4 do São Paulo, mas faltou caprichar nas finalizações, né? Faltou botar a bola dentro da rede, que é o que importa no futebol. O Botafogo agora tem uma missão difícil, vai até o Morumbi, mas lá no Morumbi será outro jogo, Gilmar. O São Paulo não pode repetir e com certeza não vai repetir a atuação que teve aqui no estádio Newton Santos, onde veio para esfriar o jogo, tirar a velocidade, que é a principal característica dessa equipe do Botafogo. É uma equipe muito rápida, os seus pontas. Hoje o Luiz Henrique, dupla marcação, o Savarino, dupla marcação, o Almada, são jogadores que hoje estiveram um pouco abaixo. E mesmo assim o Botafogo conseguiu produzir bastante. Faltou realmente esse detalhe do gol, que faz toda a diferença, né? Agora, é um outro jogo no Morumbi. Fica um pouco mais difícil para o Botafogo, porque se esperava que fizesse, né, a vantagem dentro de casa, não fez, vai ter que ir para o Morumbi jogar com coragem e com determinação para trazer a classificação lá de São Paulo. Eu acho que também tem uma outra questão, que o São Paulo, a forma como o São Paulo jogou aqui, né? Eu acho que o São Paulo escapou de uma derrota aqui muito mais do que o Botafogo tenha desperdiçado. Eu acho que o Botafogo tentou o tempo todo fazer, né, o resultado, buscou o resultado o tempo todo e faltou, eu diria, um capricho maior na hora da finalização, né? Bola na trave, 26 finalizações, como você falou, e não foram finalizações estéreis, finalizações para fora, muitas finalizações no alvo, mas é aquilo. No jogo de hoje, o Botafogo pecou, eu diria, no capricho, na pontaria, ser um pouco mais certeira no gol do São Paulo. Lá tem uma outra questão, São Paulo também terá que sair para jogar, vai ter que de alguma maneira, diante do seu torcedor, abrir espaços e talvez lá o Botafogo tenha mais chances do que teve aqui, né? Porque eu não acredito que o São Paulo vai fazer 180 minutos de partida defensiva, que vai tentar levar o jogo para os pênaltis. Jogando em casa, um time que tem a tradição que tem o São Paulo, então tá tudo em aberto. Apesar do torcedor do Botafogo ter deixado o estádio Newton Santos bem triste, tem razão. Na cabeça do torcedor vem histórico, né, de momentos difíceis. Está na hora desse Botafogo novo, da SAF, com investidor, com dinheiro para trazer grandes jogadores, sacramentar classificações e chegar às fases finais de campeonatos como a Libertadores. Mas para mim está tudo em aberto. Acho que na próxima partida o Botafogo tem chances de resolver essa situação e chegar à semifinal. Não, com certeza, Gilmar. Lá no Morumbi vai ser outro jogo. E aí um recorte, né? O Botafogo pode pegar a fase anterior que o São Paulo passou pelo Nacional do Uruguai. Foi exatamente assim. São Paulo foi em Montevidéu, amarrou o jogo, não jogou também, foi muito criticado pela sua torcida, levou um 0-0 para o Morumbi. No Morumbi saiu, realmente fez os gols, né? O São Paulo é mais qualificado que o Nacional, mas mesmo assim, quem acompanhou aquela partida viu que no final o São Paulo ainda sofreu. O Nacional colocou 2 bolas na trave do São Paulo e deu ali
impede um trabalho à zaga São Paulina. Isso serve para o Botafogo. O Botafogo não tem essa característica de ficar se defendendo. O Botafogo vai atacar. São Paulo vai sair mais para o jogo, consequentemente vai dar mais espaço. E o Botafogo, lá sim, principalmente quando as chances aparecerem, tem que ser fatal, como foi no Allianz Parque contra o Palmeiras, né, Gilmar? Que muita gente também não contava que o Botafogo fosse fazer aquele jogo e foi lá e fez 2 gols, porque não repetir, fazer 2 ou até mais gols no Morumbi. Outra coisa que chama bastante atenção em relação à equipe do Botafogo é o segundo tempo. O momento em que o técnico Arthur Jorge precisa fazer as substituições. Nesse momento, ele tem feito algumas opções que, na nossa concepção da equipe da Rádio Opinião Play, tem sido equivocada. Substituir o Luiz Henrique, que é o jogador capaz de qualquer momento resolver uma partida para o Botafogo, pelo Tiquinho, que vem de sucessivas oportunidades e não tem obtido, não tem feito boas partidas, para mim tem sido uma opção equivocada do treinador Arthur Jorge. Essa opção tem diminuído e tem enfraquecido o Botafogo, na minha concepção. Acho que o Tiquinho não é um meia e também não tem sido o atacante que o Botafogo precisa. Há muito tempo o Tiquinho não faz uma boa partida com a camisa do Botafogo. Então essa é uma outra situação que o Botafogo precisa resolver para esse jogo, né? Acho que outros jogadores estão pedindo passagem, como o Matheus Martins, e o treinador está insistindo com essas substituições, André. Como é que você vê isso? Não, eu concordo com você, Gilmar. O Tiquinho está longe de ser aquele jogador que ele foi no primeiro turno do ano passado, né? Ele não voltou bem essa temporada, é verdade. Agora, eu também não entendo essa insistência do Arthur, né? Todo jogo praticamente uma substituição é certa. A entrada do Tiquinho. E às vezes não é o tipo de jogo para o Tiquinho. Hoje mesmo ele entrou e praticamente não tocou na bola. O Matheus Martins entrou depois quase fez um gol pro Botafogo. Exatamente, e foram dos pés deles que saiu a chance mais perigosa do Botafogo no segundo tempo. Então são coisas que o Arthur tem que rever. E assim, o Tiquinho, né, tem a história dele desde 2022 e tal, muitos torcedores gostam dele, mas assim, ele tem que... Hoje foi vaiado. Hoje, pela primeira vez foi vaiado aqui no Newton Santos, mas assim, nome, história, muita gente acha que ele não tem história porque realmente não ganhou nada pelo Botafogo, mas não pode jogar só com o nome. Matheus Martins, nesse momento, era bem melhor que o Tiquinho, uma escolha melhor, e iria socorrer o time, ia dar mais velocidade na equipe, e o Arthur preferiu a entrada do Tiquinho para só depois colocar o Matheus. São coisas que ele precisa responder o porquê dessa sempre insistência com o Tiquinho, né? Na partida de hoje a gente pode dizer que o Botafogo teve pelo menos aí 2 bons destaques. Os jogadores que chegaram no final da janela, Alex Telles e em especial o Vitinho, lateral direito, fizeram boas partidas pelo Botafogo. A gente ressalta também o trabalho do Alexander Barbosa, do Bastos, né, o Gregory muito bem, o Gregory na marcação do Lucas. O Lucas não teve oportunidade, o Lucas, né, que é o jogador que resolve as questões no ataque para o São Paulo, e que vamos ver nessa segunda partida como é que isso vai se resolver, né, André? Exatamente, o Botafogo tem que espelhar o que o São Paulo fez aqui. O Botafogo e São Paulo se enfrentaram lá no Morumbi, foi até um dos grandes jogos desse Campeonato Brasileiro, e o Lucas simplesmente lá acabou com o jogo. Então o Botafogo precisa redobrar a marcação nele e fazer igual o São Paulo fez aqui com o Luiz Henrique e Savarino, que praticamente não conseguiram jogar, e marcar em cima o Lucas, porque lá ele vai tentar a todo momento colocar o Caleri na cara do gol, coisa que hoje o Caleri quase não pegou na bola, né, Gilmar? É preciso enaltecer também o trabalho da dupla de zaga do Botafogo hoje, que esteve muito bem. Perfeito. Então a gente quer agradecer a você, torcedor amigo. As luzes já estão se apagando aqui no estádio Newton Santos. A gente quer agradecer, convidar vocês para se inscrever no canal, na Rádio Opinião Play e, é claro, acompanhar. Quarta-feira que vem estaremos lá no Morumbis para contar o segundo capítulo dessa história pelas quartas de final. Botafogo, São Paulo e Botafogo. Então não esquece, se inscreva no canal, deixe seu like e participe sempre com a gente aqui. Valeu, obrigado!